cerca de 36% dos brasileiros reclamam de insônia recorrente. E tem um outro dado que chama muita atenção. 44% da população global sente que o sono piorou nos últimos anos. O final do ano está chegando, as pessoas se sentem ainda mais cansadas e isso também interfere na qualidade do sono. Para nos trazer algumas orientações, nós convidamos o médico neurologista, que também é professor da Faculdade de Medicina da UPF, Cassiano Forcellini. Doutor Cassiano, bom dia. Seja bem-vindo ao Café Expresso. Bom dia a todos. Doutor, tem um dito popular que diz que sono perdido não se recupera. Isso é verdade ou é um mito? De certa forma, sim. O que as pessoas precisam entender, primeiramente, é que o sono da noite não é a mesma coisa que o sono do dia. Por uma série de questões de temperatura, de ambiente, o sono da noite sempre é mais restaurador. Mesmo que a pessoa tente recuperar o sono do dia, ele não vai ser exatamente a mesma coisa. E sabemos que a supressão crônica do sono, ou seja, a pessoa dormir repetidamente menos do que precisa durante a noite, ela acaba dando uma série de alterações no organismo durante o dia, desde aumento de estresse, de dificuldade de memória, irritabilidade, até mesmo o aumento de risco de doenças. Isso para quem dorme menos do que o necessário. O necessário varia de pessoa para pessoa, mas quais são as horas que vocês médicos especialistas recomendam? Qual a quantidade? A média da população brasileira é em torno de 7 horas e meia, 8 horas. Mas isso realmente é uma coisa variável. Tem pessoas que precisam dormir 9 horas. É o normal delas. Assim como existem pessoas que dormem bem, menos que 7 horas e estão super bem. A gente chama de dormidores curtos, dormidores longos, né? São variações biológicas como por exemplo, altura, cor de pele. Perfeito. Doutor, dormir bem é importante. Ao não dormir corretamente ou não dormir na quantidade indicada, são inúmeros os problemas. Ali o senhor citou alguns, eu queria lhe pedir para falar mais um pouquinho de alguns problemas que as pessoas podem ter quando não dormem o mínimo necessário. Sim. Cansaço durante o dia, sonolência durante o dia, irritabilidade, dificuldade de memória, de concentração, aumento de estresse, maior propensão a desenvolver depressão, ansiedade. O sono, de fato, ele tem vários processos de normalização químicas, mas também de harmonização psicológica, né? Os próprios sonhos são algo importante, por exemplo, para a consolidação da memória. Então, quem não dorme bem, o cérebro não funciona bem, o corpo não funciona bem no outro dia. Qual é a definição da insônia? Insônia é uma dificuldade de a pessoa dormir aquilo que precisa da forma adequada. Existem dois tipos de insônia. A insônia inicial, que é a dificuldade em começar a dormir, e a insônia de manutenção, que são aquelas pessoas que acordam no meio da noite ou acordam repetidamente. Esses dois tipos de insônia podem coexistir. Digamos que a insônia inicial é mais fácil de a gente abordar inicialmente, porque insônia inicial ou é porque a pessoa anda muito ansiosa e não consegue pegar no sono, ou porque ela tem hábitos inadequados com relação ao sono, que é uma coisa importante para a gente comentar aqui. Tem pessoas que fazem coisas erradas e nem sabem que é errado. Ou existe uma condição também chamada de síndrome das pernas inquietas, que atrapalha o início do sono. Essas são basicamente as três situações da insônia inicial. Já a insônia de manutenção, que é quando a pessoa se acorda muitas vezes, é mais difícil de só conversar com a pessoa, saber o que, né? Daí, muitas vezes, nesse caso, é necessário investigar com uma polissonografia. Nos dois casos, há tratamento. Sim, seguramente. Bom, o que não se pode fazer próximo da hora de dormir, doutor? Que recomendações são essas fundamentais para uma boa noite de sono? São chamadas de medidas de higiene do sono. Existem uma série, por exemplo, de substâncias estimulantes que podem atrapalhar o início do sono, que já devem ser evitadas por muitas pessoas que têm insônia já desde o final da tarde. Não é nem próximo da hora de dormir. Por exemplo, tomar chimarrão, café, chá preto, chá verde, chocolate, achocolatados, energéticos, desde o final da tarde em diante, é ruim para quem tem insônia. Isso inclui o chimarrão do final do dia, doutor? Sim, para quem tem insônia, sim. Às vezes tem pessoas que o chimarrão é mais potente e inibidor do sono do que o café. E
Por exemplo, se a pessoa costuma tomar chimarrão no final da tarde ou café no final da tarde, início da noite, e ela tem insônia, ela deve mudar esse hábito. Além disso, o uso de smartphones, por exemplo, a gente está muito conectado no celular, nessa tela luminosa. Isso também vale ao computador, ao notebook, ao tablet. Sim, existe o ato de ir dormir deve ser um ato ritualístico praticamente, porque a pessoa tem que começar a desligar das suas atividades que o mantêm alerta, que o mantêm atento, acordado. Isso inclui então o celular, computador. Porque isso implica atividades, né, ou redes sociais, ou atividade de trabalho, ou de estudo, mas também porque esses aparelhos, eles emitem luz, e emitindo luz, isso incide sobre a retina e inibe no cérebro a liberação de melatonina. Nós precisamos desligar os aparelhos e escurecer o ambiente já há algum tempo antes do sono, do horário desejado de dormir. Então, o ideal é que, por exemplo, sei lá, se a pessoa gostaria de dormir à meia-noite, que ela já começasse a partir das 11 horas, desligar tudo, não ficar olhando no celular, botar o seu despertador, escurecer o ambiente, tentar também tirar o alerta dos pensamentos, tirar dos pensamentos relacionados a estresse, trabalho, estudo. A agenda do dia seguinte. Exato. E assim, começar a trocar, para trocar os pensamentos, muitas vezes é importante escurecer o ambiente, colocar uma luz indireta, digamos, um abajur, pegar um livro, uma revista, de alguma coisa que não tenha absolutamente nada a ver com trabalho e estudo, para já mudando a vibe, né? Mudando os pensamentos. E o importante, não ir para a cama sem ter sono. O ato de ir para a cama sem ter sono, para ver se o sono vem, é um ato que costuma atrapalhar o sono, dá mais insônia inicial. A gente deve fazer todas essas atividades fora da cama. Não é aconselhável assistir TV, responder a mensagens na cama, usando o celular, porque isso, na verdade, atrapalha. A cama é um local para dormir. Bacana, doutor. Vamos tentar terminar o ano colocando todas essas recomendações em prática. Muito obrigada e uma boa semana de trabalho. Igualmente. Obrigada.